Você já se perguntou se existe pecadinho ou pecadão? Ou o porquê da igreja separar o pecado mortal do pecado venial? Ou se existe algum tipo de pecado que a gente pode cometer sem problema algum? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Antes de tudo, é importante a gente lembrar: não existe nenhum pecado que não ofenda a Deus. Não existe nenhum pecado na nossa vida, na existência da face da terra, que a gente possa cometer sem problema. Todo pecado é errado e deve ser evitado. Então, se a gente fala isso, logo a gente deveria presumir que não existe pecadinho e pecadão. Mas para facilitar as coisas, vamos colocar uma situação da nossa vida cotidiana para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Vamos supor então um homem e uma mulher que namoram e desejam no futuro construir uma família e se casar. Qualquer ofensa, qualquer vacilo, qualquer desrespeito numa relação é algo que deve ser evitado e que qualquer pessoa consegue enxergar algo como errado. Porém, todos aqui conseguem entender que existe uma diferença de, por exemplo, uma traição e às vezes um bom dia um pouco mais seco que alguém deu. Às vezes a falta de educação no dia a dia, ela realmente ofende as pessoas, mas ela não é uma ofensa tão grande quanto de uma traição. Qualquer ofensa, qualquer desrespeito, algum vacilo que um comete com o outro é algo que deve ser evitado. Seja ele um vacilo muito grande, seja ele um vacilo muito pequeno. A gente não pode supor que existe, sei lá, uma ofensinha e uma ofensona, o que existe um desrespeitinho e desrespeitão, não faz sentido isso. Mas mesmo assim, qualquer pessoa em sã consciência consegue identificar que, por exemplo, uma traição é muito mais pesado, do que, por exemplo, sei lá, um bom dia dado seco, uma falta de educação às vezes corriqueira no dia a dia. Ambas os dois ofendem, mas uma ofende muito mais do que a outra, embora os dois sejam errados e devam ser evitados. É óbvio que a palavra grossa ela ofende e ela também é errado. Mas quando você compara ela com uma traição, ela é muito diferente o nível, Você consegue ver isso até pelas consequências. A gente consegue verificar isso, inclusive, nas Sagradas Escrituras. Quando São João, por exemplo, na sua carta, no capítulo 5, versículos 16 e seguintes, ele diz o seguinte: se alguém vê o irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore, e Deus dará a vida ao irmão. Isto, se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que digo, e que se deve orar. Toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. A tradição da igreja, desde muito cedo, sempre separou o pecado mortal do pecado venial. Ambos são pecado, mas eles têm suas consequências diferentes. O que acontece com aquele pecado, digamos assim, é uma coisa diferente. O pecado mortal é um ato grave de desobediência a Deus e que nos tira a graça santificante, que nos tira do estado de graça. E por isso, quando nós cometemos um pecado mortal, a gente não pode comungar, porque nós perdemos essa união com Cristo. E inclusive, se nós morrermos nesse estado de pecado mortal, nós vamos para o inferno, porque cortamos os nossos laços com Deus. O pecado mortal, ele corta os nossos laços com Deus, ele corta a caridade, mas corta como se fosse passando uma tesoura mesmo. E esse pecado mortal, o único jeito de nós obtermos o seu perdão é através do sacramento da penitência, do sacramento da confissão. Já o pecado venial, ele não destrói a caridade, mas ele a enfraquece, ele nos torna o nosso amor um pouco pior. Ele meio que impede o nosso progresso no amor, o nosso progresso na santidade. Esse, diferente do pecado mortal, já pode ser perdoado nas nossas orações, nas missas que nós celebramos, entre outros. Em resumo, para nós católicos entendermos essa separação entre o pecado venial e o pecado mortal, é essencial. Não tem como viver a vida de oração, viver a vida de fé sem entender essa diferença, porque nós precisamos, ao fazer o nosso exame de consciência, distinguir as coisas que são pecado mortal e pecado venial. Nós precisamos também nos reter dentro do nosso coração uma coisa muito forte de entender que ambos são pecados, ambos ofendem a Deus e ambos devem ser evitados. Porém, um tem uma gravidade diferente do outro, uma consequência diferente do outro. É como se, por exemplo, naquele relacionamento que a gente conversasse, alguém virasse e falasse: o seu relacionamento só acaba se você trair. Se você só for um pouquinho ríspido nas palavras, ele não vai acabar. Aí você fala: ufa, então eu posso ser ríspido nas palavras que os relacionamentos não acabam. Não, porque essa rispidez, se foi cometida deliberadamente toda hora, ela vai te levar ao término. Era sobre isso que eu queria falar para vocês, Muito obrigado por ter ficado até aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.